Jesus, igreja. Vamos nos pôr de pé nessa noite, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis. Oh, aleluias. Quero glorificar ao Senhor por retornar a essa cidade, retornar a esse povo tão abençoado, povo de Deus. Deus abençoe essa igreja, é um prazer, uma honra muito grande poder estar aqui participando com os irmãos e as irmãs dessa festa tão abençoada, que é toda ela dedicada para a honra, para a glória do santo nome do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que tanto têm se empenhado em fazer esse trabalho, essa obra. Eu disse para o irmão Mateus que fazer festa dá trabalho, mas se tirar isso da gente, a gente morre, né? Deus abençoe os irmãos e não desfaleçam no trabalho das vossas mãos, porque para essa obra o Senhor tem uma recompensa. Que os irmãos possam continuar, pastor Geraldo, sua família, esse pastor tão amável, tão humilde, tão simples, são coisas que alegram o meu coração. O nosso povo é assim, e o nosso povo não pode perder características como essa nunca, porque a nossa diferença não está na prosperidade, porque o ímpio também prospera no seu caminho, mas a nossa diferença está na nossa simplicidade, na humildade, na mansidão, nos frutos do Espírito, os quais só podem dar aqueles que são do Espírito. Havia muito preconceito na igreja primitiva, ou melhor, antes da fundação da igreja primitiva, do ideal de Jesus, e pegavam os doutores, os que tinham anéis de ouro em seus dedos, e colocavam no banco da frente, e os mais simples deixavam que se acomodassem atrás, e davam importância a cada um devido às suas posses. Mas o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: entre vós não será assim. Aleluia. Pega a mão do seu irmão, diga isso para ele, conosco é diferente. Amém? Aleluias. Nosso valor não está no que podemos fazer, mas está no que temos na nossa vida e a presença dele. Aleluias. Pastor Júnior, Deus abençoe, uma honra, folga em vê-lo. Deus abençoe também sua esposa. Amém? Glória a Deus. Irmã Eliane, seu esposo, que casal abençoado, é um prazer saber que Eliane vai estar num lugar da afago para minha alma, é céu aberto, para a honra e glória do nome do Senhor. Gênesis capítulo de número 2, Deus abençoe sua vida também, Mateus. Glória a Deus. Você é casado, Mateus? Que bênção. Amém, aleluia. Cadê ela? Tá me devendo uma escova, tá? Deus abençoe esse casal abençoado. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Amém. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando a Deus, querido. Mantenha a sua Bíblia aberta na leitura que acabamos de fazer.
aleluia. Versículo 23, o último versículo que nós fazemos menção, a Bíblia diz que disse Adão: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. O versículo 23 é o versículo derradeiro e o versículo que traz o desfecho para esta história que se inicia e que se principia para nós nesta noite no versículo de número 18. Perceba que há um contraste entre esses dois versículos. O primeiro versículo que nós lemos, o verso 18, a Bíblia vai narrar e o próprio Deus vai constatar que Adão está vivendo uma situação que não é boa. Adão está vivendo uma situação que não é favorável. Adão não está vivendo uma vida plena, uma vida satisfeita. Adão se encontra por um momento de sua vida incompleto. Adão se encontra por um momento da sua vida precisando que uma lacuna seja preenchida na vida dele. E esta palavra eu não trago tão somente aos homens, nem também tão somente às mulheres, mas esta palavra é uma palavra para a igreja viva de Jesus na face da terra nesse dia de hoje. Quando nós paramos para meditar um pouco no livro do Gênesis, nós vamos perceber, sobretudo nos versículos que fizemos menção, que aqui há verdades muito mais profundas do que simplesmente falar sobre a vida conjugal de um homem e de uma mulher. Porque Adão é o princípio da história humana. E o que nele se revela no início da história da humanidade, nada mais é do que um reflexo para toda a humanidade, que vai muito mais além do que o casamento. Nesse caso aqui, o que faltava a preencher Adão era Eva. O que faltava a completar Adão era uma mulher. O que faltava a completar Adão era o preenchimento de uma necessidade sentimental, afetiva, e por isso conjugal. Mas a vida de Adão, como o primeiro homem sobre a face da terra, vai revelar para nós nos dias de hoje, independente de casados ou solteiros, que todos nós, quando principiamos a plenitude, o início da nossa caminhada com Deus, nós começamos a nossa vida faltando algo. Ainda não estamos na plenitude de tudo aquilo que nós queremos viver. E o versículo de número 18 retrata isso. Retrata uma pessoa incompleta. Retrata uma pessoa que está precisando de algo para ser preenchido. Retrata alguém que tem um vazio a ser completado. Porém, o versículo de número 23, que encerra o desfecho dos versículos que fizemos menções, é um versículo onde Adão alcança a satisfação. E eu não quero começar pelo 18, mas quero começar pelo 23. O 23 vai dizer, e não é Deus que diz, é Adão que diz. Perceba isto. No verso 18, Deus constata que Adão está incompleto. No verso 18, Deus constata que a vida de Adão não está boa. No verso 18, Deus constata que ele não tem felicidade plena. No verso 18, Deus constata que ele está incompleto. Mas no verso 23, não é Deus que constata, é o próprio Adão que dá o desfecho da sua história. E ele diz, esta afinal. Ele está dizendo, eu comecei mal, mas eu estou terminando bem. Ele está dizendo, eu comecei incompleto, mas estou terminando satisfeito. Ele está dizendo, eu comecei triste, mas estou terminando alegre. Ele está dizendo, eu terminei vazio, mas estou terminando cheio. Ele está dizendo, eu terminei cabisbaixo, mas estou levantando e estou de pé. Ele vai dizer, esta afinal. Ele está dizendo o final da sua história. Ele está falando de como está terminando a sua história. E ele vai demonstrar desejo de satisfação plena e absoluta. Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Trazendo para outras palavras, o que Adão está dizendo é, Deus, eu estou satisfeito. Repita essa frase, Deus, eu estou satisfeito. Eu quero dizer para todas as pessoas que precisam ser preenchidas de algo na sua necessidade hoje aqui. Eu quero me dirigir a todas as pessoas que sabem que não estão vivendo uma vida plena. E não é só na presença de Deus, não, é em todas as áreas da sua vida. Eu quero dizer que você vai terminar a sua vida e o desfecho dessa história dizendo, Deus, eu estou satisfeita. Deus, eu estou satisfeito. Eu quero começar essa mensagem jogando por terra todo o karma.
karma, todo espírito de cartomancia, toda falsa pregação da cruz do Evangelho. Mateus capítulo 14, capítulo 16, versículo de número 24 em diante, Jesus vai dizer a seus discípulos: se alguém, pois, quiser me seguir, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E desde então começamos a imaginar que a cruz é um tipo de karma. E desde então começamos a imaginar que a cruz é um tipo de pendência, aonde ninguém pode ser feliz completamente porque tem que carregar a cruz, aonde ninguém pode ser satisfeito plenamente porque tem que carregar a cruz. Os crentes começaram a incutir na sua mente um tipo de pensamento que não é bíblico, um tipo de pensamento que é produzido por kardecismo e espírito de cartomancia, aonde todo mundo tem que chorar e viver o resto da vida pagando um preço. Ou seja, se você é feliz na igreja, você não é feliz no casamento. Se você é bênção na casa de Deus, na sua família é uma desgraça. Se a sua vida financeira é ruim, a sua vida espiritual é boa. Ou se a sua vida financeira é boa, a sua vida espiritual então é ruim. Começou até a se criar um rótulo de que o pobre é mais feliz do que o rico, e o rico não pode ser mais feliz do que o pobre, porque quanto mais pobre, mais crente, quanto mais miserável, mais servo de Deus, e quanto mais rico, mais distante de Deus. E tudo isso vem sendo criado porque o homem está caindo na mentira que o inferno contou, aonde não podemos ser satisfeitos, aonde não podemos ser preenchidos, aonde não podemos viver uma vida de plenitude. Mas um dos nomes do meu Deus é Shekinah, e Shekinah é plenitude. Jesus veio com duas características sobre a face dessa terra. Ele diz: eu vim para quê? Para desfazer as obras do diabo, e depois eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância, e tenham em plenitude, e tenham em satisfação. Pega na mão desse crente e começa a profetizar. Diga: você vai ficar satisfeito. Você abre a boca, meu filho, e profetiza. Você vai ficar satisfeito. Chega dessa história que se é feliz no casamento não é bem sucedida no departamento, se é bem sucedida no departamento não pode ser feliz no casamento, se é próspero espiritualmente não pode ser próspero materialmente. Mentira do diabo. E hoje nós vamos rasgar a cédula do pecado, porque Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Você vai ser feliz na sua vida financeira, você pode ser feliz na sua vida conjugal, você pode ser feliz na sua vida sentimental, você pode ser feliz na sua vida eclesiástica, pode ser feliz na vida familiar, você pode ser bom pai, bom empresário e bom marido, você pode ser bom pastor, bom pai, bom filho e bom sobrinho, você pode ser boa mãe, boa filha, você pode ser boa sobrinha, boa tia, você pode ser boa serva de Deus. Abre-se nesta noite um caminho diante de ti, e este caminho é um caminho de plenitude. Caminha nele. Caminha nele. Caminha nele. Irmã Camila, tem respaldo bíblico para isso? Só tem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada onde? No deserto? Como árvore plantada onde? Na seca? Como árvore plantada onde? Na pobreza? Como árvore plantada onde? Na miséria? Como árvore plantada onde? No fracasso? Quem lembra? Como árvore plantada junto a ribeiros de águas, junto a ribeiros de águas. A Bíblia diz mais, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto. Não é árvore de flor e de galho, é árvore de fruto, a qual dá o seu fruto. Não dá só sombra, dá fruto também. Não dá só flor, dá fruto também. O Brasil tem uma característica que é totalmente ligada à nossa cultura, aonde diz que uma pessoa não pode ser boa em um monte de outras coisas. Se você é bom em uma coisa, você tem que ser bom só naquela coisa. Eu estou aconselhando uma pessoa que compõe, que canta, que prega e que ministra, e esta pessoa está escolhendo uma coisa só para ser. E sabe o que ela disse para mim? Ela disse: eu só posso ser uma coisa porque no Brasil ninguém valoriza quem é um monte de coisa. Então você tem que ser uma coisa só. Olhe para a nação americana, e tirando toda a ausência de frieza espiritual que tem andado naquela terra, veja, lá o escritor também é compositor, o compositor também é poeta, o poeta também canta, também prega, também profetiza. Do que isto fala?
variedade de dons distribuídos. A Bíblia diz que a cada um ele dá segundo o que ele quer. Sabe o que Deus está dizendo? Para você ser bom no louvor, você não precisa ser um fracasso na cantina. Você também pode ser bom na cantina e pode ser bom no louvor. Para você ser bom pregador da palavra, você não precisa ser bom pregador da palavra. Você também pode ser pregador e pode ser um intercessor da madrugada de joelho dobrado no chão. Você pode ter variedades de ministérios. Árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Me apresente uma árvore nesta terra que as folhas não caem. Me apresente uma árvore nesta terra que não murcha. Me apresente uma árvore nesta terra que não sofre o processo das estações. Me mostre onde está essa árvore. Se você olhar para o seu lado, você vai dizer: essa árvore está aqui. A única folha que não seca é a do justo. A única folha que não cai é a do justo. O caminho que prospera é o do justo. O caminho que frutifica é do justo. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai fazendo o que? Nasce hoje, murcha amanhã. Que faz o que? Prega hoje, não prega amanhã. Que faz o que? Canta hoje, não canta amanhã. Não. A Bíblia diz: é como a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. Satisfação, plenitude. Chega dessa história de que você só pode ser bom em uma coisa. Chega dessa história que você só pode ser feliz em uma área da sua vida. Irmã Camila, e a cruz sou eu mesma. As únicas coisas que eu preciso amarrar e sofrer é por mim mesma. Naramanarassúria. Fraqueza do irmão não me atribula, o que me atribula é a minha fraqueza. Chatice do irmão não me atribula, o que me atribula é a minha chatice. Não, irmão, como é que está a vida? Está tudo bem, mas e o teu marido? Eu vou levar naquela cruz. Quem disse que teu marido é aquela cruz? A cruz está dentro de você. Adão está apresentando desejo e satisfação plena. Ele está atingindo a plenitude de uma vida. Meu Deus do céu, eu ainda sinto um bloqueio para fazer a penetração dessa palavra, porque tem crente que se acostumou a pregar que a gente só tem que pagar preço. E quem me conhece já me ouviu pregar algumas vezes por essa cidade, sabe que eu também gosto de palavra de pagar preço. Mas o Senhor tem falado para nós acerca deste tempo, que é a última hora da igreja na face da terra, e agora ou você colhe ou não colhe mais, ou você semeia ou não semeia mais, ou você se satisfaz ou não se satisfaz mais. Plenitude. Adão está dizendo: agora eu estou pleno. Mas como foi que começou essa história? Esta história começa com Adão incompleto. E se eu puder dar um tema para esta mensagem nesta noite, o tema é o plano de Deus. Na vida de Adão nós temos o perfil de qual é o plano de Deus para a humanidade. Qual é o plano de Deus para a humanidade? Que o homem seja satisfeito. E como é que a Bíblia nos comprova isso? A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele criou todas as coisas e chamou à existência tudo aquilo que não existia. Quem fez o céu? Quem fez o céu? Estrelas, terra, semente, erva, animais, água, sol, lua. Deus fez todas as coisas que existem e todas aquelas que há diante de nós. E todas essas coisas Deus fez, e a Bíblia diz que havendo Deus criado todas elas, no sétimo dia Ele descansou. E agora, tendo Ele descansado a obra das suas mãos, que em nada tem a ver com dormir, com descanso ou com estado de inércia, mas simplesmente significa que Deus parou para admirar o trabalho da obra das suas mãos. Tendo Ele admirado o trabalho da obra das suas mãos, a Bíblia diz que agora o Senhor vai formar o homem do pó da terra. Da onde, igreja? Da onde, igreja? Vai formar o homem do pó da terra. Deus pega o homem de algo que já existe
E é a primeira vez na história, na história da humanidade, do princípio, de todas as coisas, que Deus vai alçar a mão de algo que já existia. Porque quando Deus criou todo o universo, quando Deus criou todo mundo, Ele chamou a existência aquilo que não existia. Mas quando Ele fez o homem, Ele tomou o homem de uma matéria-prima já existente. Por que é que Deus fez isso? Porque no plano de Deus da vida do homem, o homem precisa aprender a ter história, o homem precisa aprender a ter origem, o homem precisa aprender a ter memória. Quem não tem memória não tem futuro. Bem já disse o pastor Gesiel Gomes, nós precisamos ter memória. Deus não te criou do nada, Deus te criou de algo que já existia. Para quê? Para você não esquecer de onde veio. Todo o plano que Deus tem na nossa vida traz consigo uma história da qual eu não posso esquecer da onde eu vim. Eu não sei aonde Deus tem te colocado, eu não sei o que Deus tem feito na tua vida, mas nesta noite Ele usa a minha boca para te dizer: não esquece da onde eu te tirei, não esquece da onde você veio, não esquece dele marachai de canto remarachuia. Ele pega o homem agora do pó da terra. Para quê? Para que o homem nunca se esqueça que tem memória, para que o homem não se esqueça que tem história. Irmã Camila, vida de plenitude é vida para quem? É para quem não esquece da história que Deus escreveu. Vida de satisfação é para quem? É vida para quem sabe da onde Deus tirou. Quem não sabe da onde Deus tirou pode andar para qualquer lugar e voltar de onde veio. Sabe por quê? Porque não tem história e não sabe da onde Deus tirou. Agora, quando tem alguém que se lembra, foi dali que Deus me tirou, foi dali que Deus me fez subir, foi dali que Deus me arrancou, ele nunca mais volta para lá. Sabe por quê? Porque ele tem história, ele tem memória. Deus está dizendo: vou dar satisfação e plenitude para quem tem memória. O barro de algo tão pequeno e tão desprezível não podia ter sido do pedaço de uma estrela, não podia ter sido o fragmento de um diamante. O salmista vai salmodiar e ele vai dizer que o homem é o pináculo da criação de Deus. De uma forma messiânica ele vai anunciar: pouco menor do que os anjos o fizeste, mas de glória o vestiste e o coroaste. Ele está falando messianicamente do nosso Senhor, mas está apontando para como o Senhor, tão cheio de glória, se reveste de algo tão corruptível como a nossa matéria humana. Ele pega o que é desprezível, e esta é a forma de Deus trabalhar. Deus pega o que não é para confundir quem acha que é. Mas Camila, o que eu estou fazendo aqui? Por que Deus não chamou o irmão mais inteligente da minha família e chamou eu, que não consegui nem terminar o ensino fundamental? Irmã Camila, por que a minha família é a mais pobre da minha casa, mas ainda assim é a mais próspera? Meu filho estuda aonde o filho do meu vizinho não estuda. E você fica se perguntando: é Deus dizendo porque eu pego quem não é, eu pego quem não é, eu pego quem não é. Pega do barro. E agora o homem vai se tornar alma vivente. Segunda característica do plano de Deus para a vida do homem: dá a ele uma alma. Por quê? Porque na alma se agrega valores que no corpo não se sustenta. Eu vou repetir: na alma se agrega valores que no corpo não se sustenta. Versículo de número 26 do capítulo 16. Quando o Senhor Jesus fala acerca do seu reino, pregando aos seus discípulos, ele vai dizer: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se em troca disso perder a sua alma? Deus vai dar ao homem o que ele tem de mais valioso, e a sua alma. Por quê? Porque dentro da biologia humana, quando aprendemos acerca do ser humano, aprendemos que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Porque o homem trata o homem como um ser vivo, mas Deus trata o homem como um ser eterno. Quando nós estamos no primário da escola, a gente já começa a aprender. A tia faz uma florzinha e pergunta que o que é isto? É mineral? É vegetal? E aí alguém diz: é um ser vivo. E por que é um ser vivo? Por causa das 3 regrinhas. Quais? Nasce, cresce, se reproduz e morre.
Mas quando Deus forma a biologia do homem, Ele coloca dentro do homem algo que não se comporta na biologia divina. E qual é a biologia divina? Não é nasce, cresce, reproduz e morre. Não termina por aí. A do homem tem 4 processos e a de Deus 5 processos. Quando Deus cria o homem, Deus não chama o homem de ser vivo. Todo ser vivente é naturalmente chamado de ser vivo. Mas quando Deus cria o homem, a Bíblia diz, e soprando em suas narinas o fôlego de vida, foi feito o homem alma vivente. O homem foi feito alma vivente. E como se funciona nessa biologia agora? O homem nasce, cresce, reproduz e morre. Humano, divino. O homem nasce, cresce, se reproduz, morre e ressurge para viver eternamente. Quer seja no céu ou quer seja no inferno. Na etapa humana são 4 processos, na etapa divina são 5 processos. Por quê? Porque Deus não nos criou para a morte, mas ainda assim o homem tendo pecado e sendo destituído da glória de Deus, ele continua a ser um ser eterno. Por quê? Porque ele possui algo chamado alma. Quando Deus cria o homem e chama o homem de alma vivente, Deus está dando ao homem um privilégio que nenhuma outra característica da humanidade jamais terá, da criação, jamais terá. Qual? Ter alma. Deus não olha para você pelo que você veste, Deus te contempla e te conhece pela sua alma. Deus não está nem aí se você usa chinelo do calçadão ou se você usa sapato da grife. Deus está preocupado com a sua alma. Quando Deus cria o homem, Ele está estabelecendo um princípio de prioridade. Qual é este princípio? Eu posso até cuidar do teu corpo, eu posso até te vestir, eu posso até te calçar, mas a minha prioridade é com a sua alma. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer: eu desejo que todo o teu corpo tenha saúde, bem como vai a tua alma. Ele está dizendo: se a tua alma tiver saúde, todo o teu corpo terá saúde. Quando o Senhor ele cria o homem e coloca no homem alma, ele está dizendo: eu posso cuidar de tudo que está à sua volta, mas saiba que a minha prioridade contigo sempre será a sua alma. Jesus estando na terra, ele vai dizer: se vós sendo maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, que fará o vosso Pai que está no céu? Ele vai dizer o quê? Não cuideis de andar ansiosos por coisa alguma, com aquilo que comeremos, com aquilo que beberemos, porque o vosso Pai que está no céu sabe de tudo que vocês precisam. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não fiam, e têm seus abrigos e seus ninhos. Olhai para os lírios do campo, não trabalham, também não fiam, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Quando Jesus diz assim: não seriam porventura vocês muito mais importantes do que as aves do céu e do que os lírios do campo? Jesus está dizendo: não seria a alma de vocês muito mais preciosa para mim do que a erva que hoje nasce e amanhã morre? Ele está dizendo: gaste menos tempo pedindo para Deus fazer coisas do lado de fora, gaste mais tempo pedindo para Deus fazer coisas do lado de dentro, porque o que é do lado de fora ele já sabe, mas do lado de dentro só você pode pedir. Pega na mão desse crente e diz para ele: menos do lado de fora. Você não falou não, pega a mão dele e diga: menos do lado de fora e mais do lado de dentro. Dá uma chacoalhadinha nele para ele se ligar nessa noite e fala para ele: menos do lado de fora e mais do lado de dentro. É menos. Por que homens e mulheres que se dizem de Deus estão perecendo? Porque estão investindo mais do lado de fora e menos do lado de dentro. Nele para sai de canto réria. Alguém diz: irmã, não tem mais pregador como se tinha antigamente. Na verdade tem gente com revelação até mais profunda do que se tinha antigamente. Só não se vê mais gente com a mesma essência do que se via antigamente. Por quê? Tem gravata, tem terno, só está faltando cuidado com a alma. Tem cabelo, tem gel, só está faltando cuidado com a alma. Tem Bíblia de estudo, tem dom da palavra, só está faltando cuidado com a alma. E Jesus está dizendo: cuida de dentro que eu cuido lá de fora. Cuida de dentro que eu cuido lá de fora. Eu estou pedindo para Deus: Deus, me livra da desgraça de cuidar mais do lado de fora do que do lado de dentro. Minha sábia. Quando eu vejo gente que parece que acha que ministério é cabide para desempregado,
Pois vos digo que não é. Por que tem tanta gente batendo a cabeça na parede e levando todos ao abismo? Porque está achando que é cabide para desemprego. Labaxube desséria. Tem que ter chamada. Ramanto fécia. Debe a canto camanas. Hashem faço e decanto féria. É gente que vai dormir 3 horas da manhã no Facebook e acorda meio-dia. Labaxube. 2 horas da tarde vai almoçar. 4 horas da tarde enche a barriga. 5 horas da tarde vai no shopping gastar oferta. E de noite toma um banho de água quente, pagando a luz com as ofertas dos irmãos. E vem para a igreja sem meditar 5 minutos na palavra, sem dobrar o joelho e dizer: Deus, eu sou dependente de ti. O que é isso? É gente que cuida do lado de fora, mas esqueceu que Deus não está olhando para o lado de fora. Deus está olhando para o lado de dentro. E Ele está dizendo: eu quero cuidar, mas é do lado de dentro. Põe a mão no teu coração e diz: livra-me dessa desgraça. Narassabe achou, rebando, quemanto e de omenes. Dereve ai de canto, remanto e de obedeço. Deus tem um plano para o homem. E este plano comporta uma prioridade. Qual? Cuida da sua alma. Ele faz o homem e coloca nele alma. E tudo que o homem faz para Deus, ou melhor, e tudo que Deus faz para o homem, é em edificação à sua alma. Por que tem gente que perdeu a essência da oração? Porque dobra joelho e só apresenta para Deus fatura de cartão de crédito. Dobra joelho e só apresenta para Deus necessidade. Deus, o que comeremos? O que beberemos? Me muda de casa, me muda de carro. Ele diz o que para Jeremias? Quando tu ainda se formava no ventre da tua mãe, ali eu já te conhecia. Tem gente que não quer ter filho porque está preocupado se vai ter condições de sustentar o filho. Davi disse: fui velho, ou melhor, fui moço, agora sou velho e nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência. Tem gente que está travando a sua vida por causa de coisas materiais. Deus não te chamou para andar por vista, Deus te chamou para andar por fé. E o que é andar por fé, irmã Camila? Andar por fé é acreditar no invisível, crer no impossível. Andar por fé é colocar o pé no degrau da escada e colocar o outro pé antes de ver o degrau que se aproxima. Deus está dizendo: eu preciso e eu quero trabalhar, mas você tem que entender que em prol da edificação da sua alma. Tem gente em depressão, igreja. Nunca se houve um tempo de tanto crente oprimido. Por quê? Porque está achando que Deus é na minha vida? Porque eu estou aqui no púlpito pregando, arrumada, e está achando que Deus não é no ministério dele? Porque talvez ele não tenha o relógio que eu tenho, o sapato que eu tenho. É só um exemplo fútil para a gente entender. O que é isso? É gente que esqueceu que o que está dentro do vaso é mais valioso do que vai do lado de fora. Como assim, irmã Camila? As pessoas estão achando que os valores que eu tenho na minha vida estão agregados àquilo que eu possuo. Os valores que eu tenho na minha vida não estão ligados àquilo que eu possuo. Meu valor não está no que eu tenho. Se você me julgar pelo que eu tenho, você vai errar feio. Não olha para essa irmã porque ela está de sandália rasteira, não. Porque se você julgar ela pelo que ela tem, você vai errar feio. Não olha para esse irmão só porque ele tem uma dentadura e lhe falta dente estando tão novo, e julga ele pelo que ele tem, só porque você vai errar feio. Não está no que eu tenho. O que é que Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, capítulo 7, vai dizer? Temos, porém, esse tesouro em vasos de... Em vasos de... Ele está dizendo: não é o que eu sou do lado de fora, é o que eu tenho do lado de dentro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É barro. Bebaço e dérgia. Mas a Bíblia diz, você está falando aí de memória, mas a Bíblia diz que Deus lançou todos os meus pecados no lado do esquecimento. Isso mesmo, só Deus lança, porque ninguém mais tem o poder de lançar. E o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que Deus pode esquecer, abre aspas, mas você não pode esquecer. Decamanto, régia, na súbia. Gaste menos tempo orando, pedindo, e mais tempo agradecendo.
Mas já que é para pedir, peça por coisas espirituais, porque acerca das materiais, antes de você fazer alguma coisa por ti mesmo, Deus já fazia. Você fica preocupado com o que seu filho vai vestir. Você tinha menos do que seu filho, chegou aonde seus pais não chegaram. Aonde você acha que Deus vai levar seus filhos? É matéria-prima tirada do barro. Está tirando ele de algo já existente. Para quê? Para que ele nunca esqueça que o valor dele não está do lado de fora, mas está no que Deus colocou do lado de dentro. Alma! Quando o oleiro começa a cuidar do barro, e quando o Senhor fala da casa de Israel como indivíduo, ele vai falar a Jeremias que ele estava na olaria, e conforme o oleiro amassava o barro e pisava com o pedal na roda, ele começava a formar o barro e começava a fazer dele um vaso. E a Bíblia diz que quando Jeremias chega, ele fala que o vaso se quebrou na mão do oleiro, e como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem pareceu aos seus olhos. Ei, não é tornou a fazer dele o mesmo vaso, é tornou a fazer dele o que? Outro vaso. Eu sei que poeticamente a maioria de nós, pregadores, cantores, profetas, servos, nós temos vontade de dizer que Deus vai quebrar e vai fazer de novo, na filosofia de que Deus vai utilizar o caco que ele quebrou. Mas Deus não faz isso, porque quando o Senhor ele quebra o vaso na visão que ele dá a Jeremias, ele está justamente quebrando o vaso e jogando fora, vai ouvindo isso, para poder dizer que a qualidade daquele barro é ruim, e por isso que se quebrou, porque a qualidade do barro era ruim. O que Jeremias está falando para a casa de Israel é que Israel está se quebrando na mão do oleiro, mas não é porque quebra e faz de novo daquele vaso. Ele está dizendo para eles: para de quebrar, porque está quebrando não é porque o oleiro é bom, é porque o vaso é ruim. Está falando do que eles carregam do lado de fora. Vocês são ruins. E quando a gente vê Deus quebrando o homem, a gente diz: não se preocupa não, Deus vai te refazer de novo. Vai te fazer, não vai refazer. Como assim, irmã Camila? Ele não vai fazer daquilo que ele já quebrou. O que ele quebrou é para jogar fora. Pensa num soberbo. Deus pega o soberbo e quebra ele. Já pensou se Deus restaurar ele dos cacos da soberba que quebrou? Como é que ele vai se restaurar de novo? Será novamente soberbo. E quantas vezes ele for restaurado do caco quebrado, quantas vezes ele tornará ser o que Deus queria que ele não fosse? Quando Deus dá a visão a Jeremias, ele está dizendo o quê? E tornou a fazer dele outro vaso. Diga outro vaso. Diga outro vaso. Não é o mesmo vaso, é o outro vaso. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu te fiz como vaso, como matéria-prima, frágil e dependente. Para quê? Para você não se apegar com o que eu vou jogar fora. Você não entendeu não, se não tinha dado um aleluia. Você não pode se apegar com o que Deus quebra e com o que Deus tira, porque o que Deus tira te prejudica como vaso. É por isso que ele tira. Deus está dizendo: eu vou te fazer de uma nova coisa. A matéria-prima é a mesma, mas o barro será melhor desta vez. A matéria-prima é a mesma. Eu não te fiz para ser quebrado toda hora, eu te fiz para ser vaso. Quando Deus cria Adão, e quando Deus fala à casa de Israel, ele está dizendo: não se preocupem com o que eu tiro de vocês, guardem aquilo que eu preservo em vocês. Ei, Deus não se preocupa com o que sai. Olha para cá, Deus não se preocupa com o que sai, Deus prioriza o que fica. Mãe Camila, o carro foi, pergunta se Deus foi com o carro. Mãe Camila, a casa foi, pergunta se Deus foi com a casa. Mãe Camila, o marido foi, pergunta se Deus foi com o marido. Irmã Camila, o filho foi, pergunta se Deus foi com o filho. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não vou com o que eu tiro e não saio com o que sai, eu fico com quem fica. E Deus está dizendo: eu estou com você. Deus está dizendo: eu estou com você. Meu Deus, eu estou sentindo a graça de Deus para profetizar. Deus está dizendo: não olhe para o que saiu, eu não saí com o que saiu, eu estou com quem ficou. Não é o que Deus tirou, é o que você tem. Tem coisa que quando saiu da sua vida, o amigo saiu também. Mas o Senhor está dizendo: eu fiquei. Por quê? Porque eu não estou contigo pelo que saiu, eu estou contigo pelo que você é. Eu estou contigo pelo que você é. Quebra o vaso, faz o vaso. E agora Deus faz Adão de um barro, para que ele nunca esqueça que o que ele tem dentro é mais importante do que vai do lado de fora. Como é que é a obra do
vaso. E como é que Deus, por que Deus compara o homem a um vaso de barro? Porque quando este vaso está sendo feito pelo oleiro, ele só ganha formato com uma atitude do oleiro. E essa atitude não é do lado de fora, é do lado de dentro. Olha para cá. Coloca um pedaço da argila ou do barro na roda da olaria e o oleiro começa a rodar. E se ele roda a roda rápido, ele faz um vaso rápido. E se ele roda a roda devagar, ele faz um vaso devagar. Mas para cada velocidade há uma tipificação exata para o vaso. Vaso que costuma ser rodado muito rápido é vaso que tem às vezes uma casca muito fina. Então não precisa de aprimoramento, é por isso que roda rápido. E tem gente que está tão preocupado: Jesus, por que o outro foi e eu fiquei? Porque a casca dele é fina, daqui a pouco ele tem que voltar, você não. Quando sair não volta nunca mais. Narabash. Aí vai lá, ó, devagarinho, 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 e vai deixando engrossado lá de fora e vai dando aprimoramento, para que quando coloque no forno não haja rachadura. Ei, Deus não compara o homem a botija, Deus compara o homem a vaso. Qual é o processo da botija? É processo rápido. E tem gente que está desesperado porque o outro cresceu rápido, soprou rápido, está grande rápido, casou rápido, tem dinheiro rápido, e Deus está dizendo: eu não te chamei para ser botija, eu te chamei para ser vaso. E o vaso que é vaso entra no processo da roda demorado. Mexe, faz o vaso. Irmã Camila, enquanto o oleiro bota a mão do lado de fora, ele só prepara a argila, e ela ainda é um nada, ela ainda é um monte de barro. E como é que o vaso começa a ganhar forma? Quando ele pega o dedo polegar. Qual é o dedo polegar? Dedo do movimento. Qual é o dedo polegar? Dedo do tendão. Você sabia que esses 4 dedos só podem se mexer por causa deste dedo aqui, que tem um tendão? Irmã, eu conheço gente que tem os 4 dedos e não tem esse aqui, mexe. É porque não rompeu a liga que está no tendão. Porque se romper a liga que está nesse dedão aqui, não consegue mais movimentar. Ele é pequeno, cabeçudo e feio, como diz missionária Leandra Nascimento, mas é ele que vai dar formato ao vaso. A Bíblia diz agora, ou melhor, a Bíblia não diz, mas nós vemos a tipificação do vaso sendo feita. E agora ele vai ganhar forma. E como que ganha forma? Pega-se o dedo e coloca dentro do vaso e fura o vaso. Com o quê? Com o dedo. Tem gente que está sendo rodado e não ganha forma de vaso. Sabe por quê? Já virou uma roda. Roda não é vaso, roda é roda. Irmã Camila, quem é que está na igreja e é roda? É gente que deixa ele trabalhar, mas só do lado de fora, e não deixa ele enfiar a mão por dentro. Quando você não deixa enfiar a mão por dentro, você não vira vaso, você vira uma roda. Deus está dizendo: eu não te chamei para ser roda. Quem é roda? É gente que só está preocupado com aquilo que está do lado de fora. Deus está dizendo: deixa eu meter o mãozão lá dentro e arrancar esse perdão. Deixa eu meter a mão lá dentro e tirar essa mágoa. Deixa eu meter a mão lá dentro e arrancar esse... Deixa eu botar o dedo lá dentro. Coloca o dedo dentro. E à medida que o vaso e a argila vai permitindo a quantidade de dedos entrando dentro do vaso, ele vai ganhando uma boca maior. Sabe o que Deus está dizendo? Quanto mais você deixa eu mexer do lado de dentro, maior é o recipiente do vaso do lado de fora. Quem enche mais rápido? Boca pequena ou boca larga? Boca pequena ou boca larga? Jesus está dizendo: eu quero te fazer boca larga. Deixa eu enfiar a mão do lado de dentro. Deixa eu enfiar a mão do lado de dentro. Quem é Adão? Adão é a tipologia do homem que deixa Deus enfiar a mão do lado de dentro. Do lado de... Coloca a mão do lado de dentro. E o homem é o pináculo da criação de Deus. A terra e tudo que existe foi feito primeiro, e o homem foi feito depois. Mas isso não é porque o homem era menos importante. Muito pelo contrário, isso se deu porque o homem era mais importante. Perceba que o Senhor primeiro cria todas as coisas, e só no final dessas coisas ele cria o homem. Escute a terceira característica do plano de Deus para a vida do homem. Deus faz exatamente como um pai faz aos seus filhos. Quando você sabe que vai ter um filho ou vai ter um neném, você espera ele nascer para ver que nome vai dar? Ou você já planeja um nome antes? Você deixa para comprar fralda no dia do nascimento, ou você já começa a comprar coisas antes? Você sai na primeira farmácia para comprar coisas depois que o neném nasceu, ou você se programa antes? Assim é a construção da terra no que tange ao serviço do homem. Deus não fez o homem para a terra. Deus fez a terra para o homem. E há uma grande diferença entre essas coisas que aparentemente são parecidas. Deus não fez o homem para a terra.
Deus fez a terra para o homem. No plano de Deus para o homem, a terra trabalha para o homem. No plano de Deus para o homem, o calçado serve para servir ao homem, e não o pé do homem para servir o calçado. No plano de Deus, não é o homem que é usado pela roupa, mas é a roupa que é usada pelo homem. No plano de Deus na vida de uma mulher, ela não fica desesperada porque tem uma bolsa e ela não pode comprar. Ela descansa porque ela sabe, não é que aquela bolsa vai me usar, sou eu que vou usar aquela bolsa. E se eu não tiver dinheiro para comprar, eu não vou me desesperar porque eu não compro essa aqui, mas compro outra ali. Tem gente ficando desesperado, achando que esta terra está aqui para usar você. Só que Deus está dizendo, no plano que eu construí para você, é você que usa essa terra. Pare de deixar as coisas usarem você. Pare de deixar o feijão usar você. Pare de deixar a roupa usar você. Você sabia que teve gente que não conseguiu vir para essa festa hoje porque a roupa usa ele? E se ele não tiver a roupa que ele quer para usar ele não consegue sair de casa. Vai pro culto? Não vou. Por quê? Porque eu não tenho uma roupa. Quem é essa pessoa? É ela que usa a roupa ou a roupa que usa ela? É a roupa que determina se ela vai para o lugar ou não. É a roupa que determina se ela pode ir no casamento ou não. É a roupa que determina se ela toma santa ceia ou não. É a roupa que Deus está dizendo, no meu plano, não é a terra que te usa, é você que usa a terra. Quando Deus cria Adão, ele diz, Adão, a terra é tua, sujeita sobre ela. Não é sobre não, é sobre. Sujeita acima dela. Você não pode ficar triste pelo que você não pode ter. Você precisa ter satisfação no que você tem. Por quê? Porque o que você tem é você que está usando. Triste coisa seria se você tivesse coisas que elas estivessem usando você. Mãe Camila, eu não tenho muita coisa não, mas o que você tem é você que usa. Amém ou não amém? Mãe Camila, eu não tenho muito dinheiro não, mas o pouco que eu tenho, quem usa sou eu. Você está entendendo ou não? Está entendendo? O que Deus está dizendo não é se você tem pouco ou se você tem muito. A pergunta é você que usa eles ou são eles que usam você? Tem gente que tem muito, mas não pode ir para lugar nenhum. Tem gente que tem muito, mas está chorando pelo muito que tem. Eu tenho um amigo meu, quando eu digo para ele, fulano, me empresta tanto aí. Aí ele diz assim, muita gente não tem não, mas pouco a gente tem bastante. E ele vai e me empresta. Sabe o que eu vejo? Sabe quem é dinheiro? Dinheiro nessa terra é mamão. Você sabia que dinheiro é um tipo de potestade? Dinheiro é algo maligno. A Bíblia diz que a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Ele é terrível e ele não presta. E por que dinheiro na mão de crente é tanta bênção? Por que dinheiro na mão de crente vira festa? Dinheiro na mão de crente vira congresso. Dinheiro na mão de crente vira uniforme. Dinheiro na mão de crente não traz raiz de amargura. Dinheiro na mão de crente não traz briga. Dinheiro na mão de crente não traz contenda. Por quê? Porque é uma potestade e ela está sujeita à minha autoridade. E por que tem gente que tem tanto e tem tanta perturbação? Porque é potestade, mas é o dinheiro que usa ele. Deus está dizendo, não esqueça, eu fiz a terra para você usar ela. Não deixe a terra usar você. Pega na mão desse irmão e prega para ele nessa noite. Diga, não deixe a terra usar você. Fala para ele aí. Fale para 2, fale para 3. Não deixe a terra usar você. Deus cria Adão e diz, Adão, o nome que você der, esse é o nome que vai ter. Deus está dando a Adão o quê? A autoridade. No plano de Deus para a vida do homem, o homem tem que ter autoridade. Homem sem autoridade está fora do plano de Deus. Mulher que não tem autoridade está fora do plano de Deus. Irmã, meu filho de 12 anos dá na minha cara, a culpa não é dele, a culpa é tua. Você deve estar fora do plano de Deus. Bata com o pé direito no chão e diz, eu sou da terra. Não tenha medo não, eu vou explicar. Bata o pé no chão e diga, eu sou da terra. O problema é que tem gente confundindo as coisas. O salmista vai salmodiar no Salmo de número 8 e ele vai dizer, os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra é do homem.
jaz no maligno, mas é do homem. Na época de Abraão, jazia no maligno. Ele já era o decaído. Mas o Senhor disse: Abraão, olha, e aonde a tua vista te der alcance, ali será a tua possessão. O Senhor está dizendo que Adão, a terra é, Abraão, a terra é sua. Adão, eu criei, fala da liberalidade de Deus. Quem você conhece que cria uma casa, que arruma uma casa e dá a chave na mão do outro? Só Deus faz isso. Quem você conhece que gera um filho e entrega na mão do outro para o outro dar nome? Só Deus faz isso. Deus criou tudo e no final deu para Adão a honra. Olhe para cá e bate que eu vou te dizer. Não há honra que Deus dê que não seja acompanhada de responsabilidade. E para gerir as coisas de Deus tem que ter autoridade. Gente que tem responsabilidade sem autoridade logo perde a honra. Gente que tem responsabilidade sem exercer sobre ela autoridade, logo perde a honra. Deus diz: Adão, o nome que você quiser dar a esses bichos, esse nome eles terão. Eu não vejo Adão dobrando o joelho. É só um exemplo para a gente entender. E perguntando: Deus, posso chamar o tucano de tucano? Me dá um sinal se é para eu chamar o tucano de tucano. Obviamente não foi Adão que falou tucano. Eu estou usando o exemplo para a gente discernir o que Deus está falando conosco nessa noite. Você não vê Adão dizendo: Senhor, se o macaco der 3 pulinhos na minha frente e colocar a mão no meu ombro direito, aí é para eu chamar o tigre de tigre. Não, Adão está entendendo que a terra é minha, então a decisão é minha também. Tem gente que está com a vida travada e está botando a culpa em Deus. Está desempregado e está botando a culpa em Deus. Está com um casamento falido e está botando a culpa em Deus. Por quê? Porque a sua incompetência não te fez ter posição e autoridade para tomar decisões acerca da sua vida. Aí vem para o culto e quer colocar tudo no altar de Deus. O altar de Deus não é no chão. O altar de Deus é para prioridade, coisa importante. O que eu coloco no altar de Deus? Aquilo que a minha incompetência não me permite resolver. E o que é que não vai para o altar de Deus? Aquilo que já está na minha mão para eu fazer. Não, se Deus quiser que eu trabalhe, o irmão de blusa roxa, com calça amarela, de cinto verde, vai vir na minha direção, dar 3 pulinhos e tocar no meu ombro direito. E se ele falar: assim diz o Senhor, é porque é para eu trabalhar. A decisão se você trabalha ou não é sua. Olha para os teus filhos, olha como é que eles estão andando. Olha para a tua mulher, vê se ela está vestida direito. Vai perguntar para Deus. Olha para a tua mulher e pergunta para a tua mulher se é para tu trabalhar. Olha para o teu filho e pergunta para o teu filho se ele quer que você trabalhe. Deus está dizendo: a terra é sua, a decisão é sua. Chega de botar para Deus o que Ele mandou a gente fazer. Se Deus te confiou uma responsabilidade, é porque você tem competência para dirigi-la. Pastor, chega. Diz: irmã, a irmã vai ser coordenadora das irmãs ano que vem. Não, pastor, primeiro eu vou orar. Não precisa orar. Pastor, o cabeça já orou, disse que é você. É só você dizer sim ou não. Mas Deus fala, e eu estou doida de dizer que Deus não fala. Eu só estou dizendo que você está protelando muita coisa que já podia estar vivendo há um tempão, porque está esperando o sinal daquilo que Deus já falou que está na tua mão. Autoridade, você é da terra. Você é da terra. Filho de 12 anos não se conserta com consagração. Filho de 12 anos se pega ele pelo braço, senta ele no sofá e diz: quem manda sou eu. Filho de 12 anos não traz pro ciclo de oração. Filho de 12 anos eu pego uma varinha, unjo ela no monte, sobo nas pernas dele e digo para ele: quem manda aqui sou eu. Mas você está falando isso? Mas eu tenho filho de 12 anos, de 18, de 20, de 25, pode ter até 30. Enquanto estiver na tua terra, enquanto tu pagar a conta dele, enquanto tu vestir ele entra por aquelas portas a hora que você quer. Meu Deus! Meu Deus! Fala para esse crente: acorda! Você é da terra! Só quer andar com a mente no céu. Irmão, mas a Bíblia diz: pensais nas coisas que é do alto. Diz pensais, não diz agis. Por quê? Porque a gente pode pensar no que é do alto, mas não pode agir na terra pensando no que é do alto. Por quê? Porque nós somos da terra. Irmão, nós
somos peregrinos em pátria estranha. Nosso lugar não é aqui, não é aqui. Estamos fazendo o que aqui? Se você está aqui por um tempo, você precisa exercer responsabilidade por um tempo. Bata esse pezinho com firmeza para abrir o olho e acordar. E diga: eu sou da terra. Olha para cá. Teu marido é da terra. Teu filho é da terra. Não, irmã. Não, porque eu só quero consagração. Eu consagro de dia, consagro de noite. Eu faço jejum, eu oro. Eu dobro o joelho, eu boto minha cara do pão e o marido está lá, ó, sozinho. E Deus está dizendo: abre o olho, teu marido é da terra. Abre o olho porque teu marido é da terra. Não, irmão, meu marido é homem de Deus. Meu marido é homem de Deus. Eu posso passar 7 dias na igreja que ele não liga. Aí depois o marido vai embora e diz: pastor, a pombagira levou meu marido. Não foi a pombagira, não. Você esqueceu que era da terra. Você esqueceu que era da terra. Irmão, eu não preciso fazer nada. O que é de Deus vem na minha mão. Eu não preciso fazer nada. Deus tem uma promessa na minha vida. Aí deita no sofá. TV Globinho, emenda não vale a pena ver de novo. Termina no viver a vida. E está esperando o telefone tocar. Só vai tocar para trazer luta. Porque você esqueceu que tem promessa, mas você é da terra. Isaac, eu vou te fazer prosperar em 100 por 1. Mas para isso você tem que aprender a cavar poço. Cava poço, cava poço, cava. Cava poço, cava. Cava poço, cava, cava, cava. Deus está dizendo: eu tenho coisas divinas a fazer na sua vida. Mas eu preciso da sua cooperação na terra. Só quer viver com o anjo, só quer conversar com o anjo, só quer morar com o anjo. Com as irmãs não conversa, da festa não participa, da comunidade de fé não quer entrar. Não, Deus conhece meu coração. Nunca bota uma roupa para festa. Todo ano cria, inventa uma história. Inventa. Não, é que eu não tenho branca. Aí a irmã diz: não, mas eu te dou uma. Não, mas é que eu não gosto de nada dado, então eu compro. E quando chega no dia, infeliz não aparece. É que eu sou espiritual demais. Eu sou crente demais. Eu não vou ficar nessas irmãs não, que é tudo fofoqueira. Não vou ficar nessas irmãs não, porque na festa ela gira e depois mete o marido da gente nas casas. Eu prefiro conversar com o anjo. Lá no Rio de Janeiro tem um hospital de maluco. E sem brincadeira, 50% dos que estão lá é tudo crente que conversa com Gabriel e Miguel. Sabe por quê? Se Deus quisesse que anjo conversasse com gente, eles não moravam lá, eles moravam aqui. Pega na mão de quem está ao seu lado e diz: eu sou da terra. Pega na mão dele e diz: fala comigo, conversa comigo, anda comigo, brinca comigo, vai na minha casa. Para com esse negócio de só querer viver nas coisas do céu. Mãe, eu quero namorar, quero casar, Deus vai me dar um casamento. Não adianta orar e não escovar o dente. Não adianta orar e não endireitar esse cabelo. Não adianta orar e não passar roupa. Deus está dizendo: abre o olho, você é da terra. Sujeita sobre ela, domina sobre ela. Pisa com autoridade nesse chão. Determina. Adão, o nome que você der, esse é o nome que vai ter. No plano de Deus na vida do homem, tem que ter autoridade na terra. Mas eu conheço gente que tem autoridade no céu. Não basta ter no céu, tem que ter autoridade na terra. O nome que der é o nome que vai ser. Ele não pergunta: quer esse? Quer esse? Não, é comigo, então é comigo. O nome vai ser esse. E depois dele haver trabalhado, ele ainda está incompleto. Está trabalhando, mas está incompleto. Sabe por quê? Não ter o que eu quero não justifica não dar aos outros o que eu posso fazer. Vou repetir para você assimilar. Adão está fazendo pela terra aquilo que ele ainda não tem. Quem me entende, diga amém. Adão está provendo, Adão está completando, Adão está arando, Adão está lavrando, Adão está cuidando. E acerca de si mesmo, ele ainda não tem aquilo que ele está fazendo pelos outros. Só que não ter o que ele quer não impede a ele de dar o que ele pode. E ele continua trabalhando. Eu não tenho o que eu quero, mas através da minha vida a terra pode ter. E ele continua dando.
Eu não tenho o que eu quero, mas através da minha atitude, a terra pode ter. E ele continua trabalhando. Eu não tenho o que eu desejo, mas posso dar o que os outros querem. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não deixe de proporcionar aos outros o que você pode, só porque você não tem o que você deseja. Meu Deus. A Bíblia diz: se tu sabes que pode fazer bem ao teu irmão e não faz, tu peca. Eu vou falar para famílias aqui agora, para a gente caminhar para o final. Teu marido não faz por você o que você gostaria que ele fizesse. Aí você diz: não faz por mim, mas ele faz pela mãe dele. Aí te dá uma ilha e você diz: ele não faz por mim, também não vou deixar fazer pela mãe dele. Teu pai não faz por você o que faz pelo teu irmão. Aí te dá uma ilha e você oprime teu pai. Se ele não faz por mim o que eu quero, também não vai fazer pelo meu irmão. E Deus está dizendo: deixa ele dar o que ele tem. Cada um dá o que tem para quem quer. Ei, talvez você quer pregar e ainda não pode. Mas você tem um ensinamento de quem está pregando, precisa. E você diz: se não é para eu pregar, também não vou dar essa revelação ao pregador, não. Deus está dizendo: dá o que você tem enquanto você não tem. Dá, irmão, tem gente, tem gente que não pode ir, mas pode indicar, mas porque ele não vai, também não indica. Tem gente que não pode entrar porque não está autorizado, mas conhece quem está lá dentro e pode botar quem quer entrar, mas não bota, porque ele disse: eu não vou, ninguém vai também. Só que Deus está dizendo através dessa filosofia de Adão, Deus está dizendo que no plano dele, o que é que comporta? Sacrifício de benevolência. Como assim, irmã Camila? Eu dou para o outro, mesmo que eu ainda não tenha o que eu quero. Deus não está te colocando para ser recalcado. Deus não está te colocando para ser desmerecido, desprestigiado. Deus está dizendo: cada um dá o que tem, independente do que não tem. Deus está dizendo: o que você puder fazer, faça. Se seu marido faz algo pela sua mãe que não faz por você, para de deixar ele fazer o bem para ela. Se deixando de fazer o bem para ela, ele fizesse para você, estava bom. Mas não, ele não vai fazer por ele, nem vai fazer por você. Deus está dizendo: então deixa ele fazer alguma coisa. E Adão continua fazendo e Deus está olhando aquilo. A Bíblia diz que enquanto ele trabalha, porque essa história de que o homem só passou a trabalhar depois que caiu é mentira. O homem já agia. Escute isso. Caminhando nessa condição, não tenho o que eu quero, mas não vou deixar de dar aos outros o que os outros têm em mim. Ei, vai ver, tem gente que não tem a resposta que você precisa, mas você é a resposta de quem está clamando. E ele continua trabalhando. E agora trabalhando, pastor, a Bíblia diz que Deus começa a procurar. Todavia, não se achava para ele alguém que lhe fosse idônea. Olhe para cá. E eu encerro no último tópico desta mensagem. Não perca essa revelação por nada. Adão não compromete o plano de Deus por causa de uma necessidade. Há uma advertência para caminhar uma vida de plenitude. Qual? Não comprometer o plano por causa de uma necessidade. O que é necessidade? Necessidade é vontade ao avesso. O que é necessidade? Necessidade é vontade ao inverso. É vontade de ter algo que eu não posso e ser possuído por aquele desejo. O nome disso é necessidade. Adão tem uma necessidade. Já pensou se em meio a essa necessidade Adão olhasse para o chimpanzé, que segundo a cultura darwinista e a ciência de Darwin, até um ano atrás, era o animal que mais se aproximava da tipologia do nosso DNA, 99% de semelhança. Já pensou se ele vai nessa onda e ele olha para o chimpanzé e ele pensa: tem cabeça, eu também tenho. Membros superiores eu também tenho. Não se escandalize não, ouça isso. Membros inferiores eu também tenho. Tem capacidade de raciocínio, eu também tenho. Capacidade de imitação, eu também tenho. Capacidade de sociedade, eu também tenho. Já pensou se por não ter aquilo que ele precisa, ele se adequa ao que ele pode? Sabe o que Deus está dizendo?
Não comprometa o plano por uma necessidade. Quando a Bíblia diz que todavia não se achava para Adão uma mulher que estivesse idônea, que fosse idônea, a Bíblia está dizendo, todavia não se achava para Adão alguém que fosse a sua altura. Diga, a sua altura. Sabe o que Deus está dizendo? Não se rebaixe a coisas que não estão na sua altura por causa de uma necessidade. Não se rebaixe a coisas que não são do seu nível por causa de uma necessidade. Sabe o que Deus está dizendo? Não desça do salto por causa de coisas que não estão à sua altura. Sabe o que Deus está dizendo? Não comprometa as suas palavras com coisas que não estão à sua altura. Irmã Camila, mas eu preciso. Vou te dar um exemplo agora do que é vontade. Vontade é uma coisinha que dá e passa. Você só precisa aprender a superar. Irmã Camila, eu não como jiló. Quem não come jiló de jeito nenhum, levanta a mão. Tem um bocado de gente aqui que não come jiló. Não come jiló. Sabe por que não come jiló? Porque tem chuchu. Não come jiló porque tem abobrinha. Não come jiló porque tem beterraba. Não come jiló porque tem batata. Não come jiló porque tem arroz. Não come jiló porque tem feijão. Não come jiló porque tem ovo. Não come jiló porque tem picanha. Não come jiló porque tem goiaba, porque tem melancia. Não come jiló porque tem uma infinidade de outras coisas que substituem o jiló. Agora coloca essas pessoas que levantaram a mão no deserto. 15 dias sem água e sem comida. As poucas que sobreviverem, 15 não, 7. 7 dias sem água e sem comida. As poucas que sobreviverem, pega um jiló temperadinho, refoga no alho e na cebola. Coloca um sazonzinho em cima, um temperinho, uma pimentinha com cominho, dá uma assadinha nele, vira ele do avesso, coloca do lado, não, arrozinho não, deixa só o jiló. Parte ele no meio e deixa ele amarguinho. Coloca no deserto. Vocês que levantaram a mão, fala a verdade. Come o jiló ou não come? Come o jiló ou não come? Come o jiló ou não come? Come por causa da necessidade. O que eu quero dizer com isso? A necessidade compromete a nossa estrutura. A gente olha para um vizinho que a gente briga, que é o único que tem carro na rua, e a gente diz, nunca mais eu falo contigo. Mas se teu filho tomar um tiro e só tiver 10 minutos de carro para chegar até o hospital, você fala com ele ou não fala? Pede ajuda a ele ou não pede? Pede arrego ou não pede? Pede desculpa até sem ter feito nada ou não pede? Por quê? Porque a necessidade compromete a nossa estrutura. Só que o que Deus está dizendo é, não comprometa a sua estrutura acerca das coisas que só eu posso dar. Ei, você pode se comprometer com o que pode ser substituído, mas não pode se comprometer com o que te rebaixa. Eu vou repetir. Quem não come jiló, substitui com chuchu. Quem não fala com o vizinho, dependendo da necessidade, é a vida do filho que é mais importante. Então deixa a desavença para lá. Sabe o que Deus está dizendo? Comprometa-se quando coisas mais importantes estiverem em questão, mas não se rebaixe quando coisas tão ínfames estiverem em questão. O que Deus está dizendo é, não tem assim, ó, na horizontal, faz assim com a sua mão para você não esquecer esse dia. Faz assim, ó, não tem assim. Quando não tiver assim, você não pode descer. Você só pode subir. Tem gente que já entendeu, vai dando glória. Deus está dizendo, quando não tiver assim, não faça assim, faça assim. Narai, becanto, remiassuri, alaxebe, naraia. O que não tiver na horizontal, espere na vertical, mas não desça. Eu vou falar no populacho, porque eu não sei falar de outro jeito. Se você é mulher de Deus e está solteira, não se comprometa a qualquer bonitão sem vergonha, por causa de uma necessidade. É melhor ficar sozinho esperando o Senhor, do que descer a um nível que não é seu. Se você é mulher de Deus, se você está esperando no Senhor, não vire amante. Deus está guardando a tua pureza e vai te dar um casamento, mas não se torne mulher de quem já tem plano, por causa de uma necessidade. Darabachuri remaraçaio. Jovem não trafica por causa de uma necessidade. Mulher não rouba leite por causa de uma necessidade. Irmã, mas é para dar para o meu filho uma atitude nobre. Dobra o joelho porque antes da meia-noite o meu Deus vai te dar provisão. Não comprometa o plano. Não comprometa o plano. Levante a sua mão, estou sentindo autorização de Deus para profetizar. Vire a sua mão para o lado e brade isso. Não comprometa o plano. Não comprometa o plano. Abre a boca e diga isso. Não comprometa o plano.
vícios, práticas que inflamam os seus hormônios por causa de uma necessidade. Deus está dizendo, quando isso acontecer, não ora não. Quando isso acontecer, abre o chuveiro na temperatura mais gelada e se enfia lá embaixo. Não comprometa o plano. Não comprometa o plano. O plano que Deus tem na tua vida não dá abertura para a santidade ceder. O plano que Deus tem na tua vida não cabe rebaixamento. O plano que Deus tem na sua vida não cabe você ser humilhada pelo homem. O pedaço de Camanassuia. Tem jovens e adolescentes aqui que na hora do recreio, na hora do tempo, porque no meu tempo era recreio, agora é tempo. Para não ficar sozinho. Quem já ficou sozinho sabe do que eu estou falando. Não é bom que o homem esteja só. Sabe por que Deus disse isso? Porque é horrível ficar sozinho e Adão sabia. Nem Deus é sozinho, você sabia? Nem Deus. Tem gente que está aqui que está passando por um momento de solidão. Jovens na faculdade, na hora do recreio, ficam sozinhos. Adolescentes e até crianças ficam sozinhas. Porque você sabia que filho de ímpio pode ser cruel? Sabia? Sozinhos. E aí sempre vem um grupo para nos agregar. Só que eles querem moldar. E eles dizem assim: fala o que a gente fala e você entra no grupo. Porque a sociedade precisa andar por padrões. E você só anda dentro de um grupo que atende os padrões daquela sociedade. E alguém diz, fala o que a gente fala e você entra no nosso grupo. Veste o que a gente veste que você entra no nosso grupo. Usa o que a gente usa que você entra no nosso grupo. Fuma o que a gente fuma que você entra no nosso grupo. Faz o que a gente faz que você entra no nosso grupo. E no afã de preencher uma necessidade de solidão, porque o ser humano é carente de presença, a gente usa, a gente fala, a gente faz, a gente se deturpa. E no final, quando alguém chama a nossa atenção e diz, o que você está fazendo aí? Você vai dizer, eles me aceitaram. Mas eles não te aceitaram. Porque se eles quisessem você, te aceitavam do jeito que você é. Eles fizeram você se transformar em outra pessoa que você não era para ser aceito. Não aceitam você, tentam transformar você. Mas o que o Senhor Jesus diz, e o que a pregação do Evangelho diz é, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se você não tem o que você quer, não se adeque ao que você precisa. Espere no Senhor. Não comprometa o plano de Deus. Deus tem um casamento para você, não comprometa o plano de Deus. Deus tem uma família para você, não comprometa o plano de Deus. Irmã, mas eu estou sozinha, não comprometa o plano de Deus. Irmã, Deus falou que tem ministério. Deus falou que tem ministério do louvor. Deus falou que tem ministério da pregação da palavra. Deus falou que tem ministério da finança. Quanta gente fazendo tanta coisa errada, comprometendo o plano de Deus por causa de uma necessidade. Canta e grava música de qualquer pessoa, de qualquer lugar, para poder gravar um CD. E aí quando chega o CD está na banca, mas não vende nada. Sabe por quê? Comprometeu o plano de Deus por causa de uma necessidade. Quanto pregador inventando mensagem. Oh meu Deus do céu, ainda quer subir para o púlpito e bater em mim na Elian, dizendo que vender ministério é cobrar cachê, dizendo que vender ministério é cobrar oferta, dizendo que vender ministério é mandar DVD para acertar no dia, dizendo que vender ministério é pedir um hotel e um lugar para ficar. Pois desde os primórdios do tempo, o autor da carta aos Hebreus vai dizer que assim os hospedeiros em Israel faziam, recebendo os anjos. Vender ministério não é ganhar oferta, vender ministério não é gravar DVD, vender ministério não é cobrar para cantar, vender ministério é olhar para a tribuna que está atrás de mim e mudar a mensagem para agradar pastor. Vender ministério é mudar o louvor para agradar quem vai ouvir. Vender ministério é pregar a favor do divórcio para não desagradar pastor que já teve 30 mulheres. Vender ministério é subir em cima do altar para dizer que pode o que não pode, só para o povo da glória sentir a presença de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho um plano para a sua vida, mas não comprometa ele. Faça o que eu te mandar fazer. Decamanto e de obedeço. E o que ele pensava que não podia ter estava tão longe, Deus fez por ele. A Bíblia diz que Eva foi tirada da costela. Da costela de quem, gente? Da costela de quem? Interessante que ela não estava assim. A Bíblia diz que procurava, mas não se
achava. Procurava, mas não se... Houve uma procura, mas não se achou. Sabe por quê? Porque se procurou do lado de fora aquilo que estava do lado de... Sabe o que Deus está dizendo? Pare de olhar para o lado de fora aquilo que eu já coloquei do lado de dentro. Tudo que você mais deseja não está distante quanto você pensa. Olhe para cá e eu concluo. Todos os projetos, desejos e aspirações que até você tenta abandonar, e você diz, isso é grande demais. Tem gente aqui que está tentando esquecer do que Deus te faz lembrar todo dia. Tem gente aqui que recebeu da parte de Deus uma promessa. Tem gente aqui que já tem um plano de Deus. Deus já falou como vai fazer. Deus já disse de que jeito vai fazer. Mas é algo tão grandioso que você olha para o lado todo e não tem como. Você olha para a direita e diz, não tem aqui. Olha para a esquerda e diz, não tem aqui. Aí você pensa, Deus vai preparar no céu e vai descer, mas Ele também não prepara. Aí você tenta abandonar. Você tenta esquecer, mas Ele te faz lembrar todo dia. E até quando você vem para o culto e você diz assim, Senhor, eu vou continuar te adorando, mas não precisa se preocupar com isso não. Aí Deus usa um vaso, coloca a mão no teu ombro e diz, eu sou fiel. Sabe por que a gente não acha? Porque a gente procura do lado de fora coisas que precisam acontecer do lado de dentro. Ei, está dentro de mim, mas por que não existe, irmã Camila? Porque está dentro de mim, mas só Deus pode trazer. Escute, sabe onde está aquele carro que você quer? Dentro de você. Não está na concessionária, não. Sabe onde está a libertação do seu esposo? Não está lá na casa dele agora, sentado vendo televisão, não. Está dentro de você. A Bíblia vai dizer que aquela mulher do fluxo de sangue saiu de casa e disse assim, se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, serei curada. Responda para mim, foi a veste de Jesus que curou ela? Foi a veste de Jesus? Se fosse a veste de Jesus que curasse no passe de mágica, todo mundo que tocava tinha que ser? Todo mundo que tocava tinha que ser? E a Bíblia diz, Marcos capítulo 5, versículo 24, que naquele dia, uma multidão o espremia e o comprimia. Então se fosse a veste, todo mundo que tocava tinha que ser? Mas aquela mulher não era doutrina, não era ensinamento, não era pregação. Ninguém ensinou. A Bíblia diz que ela produziu consigo mesma. A Bíblia diz, porque falava consigo. Se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, curarei. E quando ela tocou, e foi mais um esbarrão do que um toque. Quando ele esbarrou e tocou na orla das vestes, a Bíblia diz que ela foi curada. Por que isso aconteceu? Porque a veste curava? Não. Mas porque ela já tinha recebido aquela cura onde? Do lado de dentro. Irmã, mas por que ela só aconteceu do lado de fora? Porque as coisas só se desenrolam na minha vida quando eu evidencio o que acontece do lado de dentro. Não basta dizer que está do lado de dentro e não evidenciar do lado de fora. Mas o que curou não foi a veste. Não foi a veste. Mas a veste evidenciou uma cura que já tinha começado do lado de dentro. Não era isto que faziam os enfermos? Eles diziam assim, nos coloquem à sombra dos apóstolos. Quem foi que disse que sombra de apóstolo curava? E era a sombra que curava? Porque se curasse, todo dia que eles levantassem, alguém se colocava à retaguarda para ser curado. Mas não era o que acontecia. A Bíblia diz que os próprios enfermos, dada a virtude com que a igreja exercia poder, eles pensavam consigo, se não der tempo da gente falar com eles, só me coloca na sombra que eu vou ser curada. E a Bíblia diz que muitos enfermos foram todos ou foram muitos? Muitos, mas não foram todos. Sabe por quê? Era só quem tinha a capacidade de fazer as coisas acontecerem primeiro do lado de dentro. Sabe o que Deus está dizendo? O que você quer que aconteça, o teu mal é que você espera acontecer do lado de fora para você crer do lado de dentro. Deus está dizendo, comece a fazer acontecer do lado de dentro, que eu evidencio do lado de fora. Ei, bota a mãozinha na cabeça e diz, tem que acontecer do lado de dentro. Fé não é uma luz que vem do céu e entra na minha mente não. Sabe o que é fé? É aquela mulher que quando acabar o culto aqui, vai ter que pegar às vezes o marido no boteco e junto com uma outra irmã de oração que está um pouquinho mais desligada, vai dizer assim, rapaz, bota esse marido para fora de casa, esse homem só te atormenta, isso é um bêbado. Aí você diz assim, isso é um pastor, rapaz. Que pastor? Isso é um bêbado. Não está vendo a garrafa de cerveja na mão dele? Que garrafa? Quando eu olho para a mão dele, eu só vejo uma Bíblia de estudo pentecostal. Aí alguém diz, você está maluco, do lado de fora ele está bêbado, do lado de fora ele tem uma cerveja, mas do lado de dentro ele já está de gravata, do lado de dentro ele já está de terno, do lado de dentro ele já está de Bíblia, do lado de dentro ele já está no púlpito, do lado de dentro ele já prega, do lado de dentro ele já canta. Deus está dizendo, comece a
sentada na garupa das motos de cada dia Aí alguém diz: bota essa menina para fora de casa. Não posso. Por que não posso? Isso é uma missionária. Missionária com um short desse tamanho? Que short? Ei, sabe o que Deus está dizendo? No populacho, dá de doida, dá de maluco, dá de doido. Irmão, mas isso é loucura. Mas quando o homem disser que é loucura, é poder de Deus. É poder de Deus. Fica de pé no teu lugar no salto de glória. Fica de pé, meu irmão. Viciado? Ei, esses dias eu recebi um testemunho de uma mensagem que eu preguei que não foi essa, mas que falava algo parecido com isso agora no final. Acho que eu preguei essa mensagem na sede. Vai que acontece, de Jacó. Preguei, não foi? Pois uma irmã me procurou e contou um testemunho. Em dado momento da mensagem eu digo assim: compra uma gravata, vai que acontece. Compra um terno, vai que acontece. Tem uma semana uma irmã me procurou e disse assim: irmã, naquele dia eu comprei uma gravata, eu comprei um terno para um homem que está careca de vomitar no meu pé de tanto beber. Meu marido é viciado. E ela subiu no púlpito depois que eu preguei e ela disse: naquele dia que você disse vai que acontece, eu fui na companhia do terno e comprei a gravata mais bonita que tinha. Comprei um terno, uma calça, uma camisa e guardei. E comprei a Bíblia também. Ela disse assim: é uma pena que a irmã não vai poder estar aqui amanhã, porque amanhã ele está aqui no púlpito. Foi consagrado a presbítero essa semana. Quando eu olhei para aquela mulher, me deu vontade de falar o que Jesus disse para a mulher do fluxo de sangue: filha, grande é a tua fé. O que Jesus disse para a cananeia: mulher, grande é a tua fé. Eu quero poder daqui a um ano, ou menos, depende da tua fé, poder voltar aqui e dizer para você: filha, grande foi a tua fé. Mas para quem que eu vou dizer isso? Para quem faz as coisas acontecerem do lado de... Eu vou dar uma palavra aqui para homem e mulher. Tem gente aqui que se imagina dirigindo o carro, mas não tem dinheiro para pagar a prova, e parou de se imaginar porque não tem dinheiro para pagar a prova. E Deus está dizendo: eu não te chamei para pagar a prova, eu te chamei para imaginar. Continua segurando o volante. Autoescola. Tem gente aqui que disse: ó, eu já estou velha demais para tirar a carteira. E o Senhor falou: eu não perguntei quantos anos você tem, eu disse que eu vou te dar um carro. Ei, camacebe, axé. Me afaço e decanto, remanto idioma na suia. Lemara, choba, daraçuia. Ei, tem mulher aqui que lava a louça com a cozinha com telhado que já está de mofo, tem nojo de tomar banho no próprio banheiro. Mas quando entra no chuveiro, se imagina naquele piso porcelanato antiderrapante que você imagina, com aquele banheiro, aquele espelho, aquela penteadeira, aqueles produtos da Natura, porque crente adora coisa da Avon e da Natura, tudo na bancada. Aí você olha para aquilo e alguém olhava para você e ficava pensando: rapaz, a mamãe tá doida, olha só, vou entrar no meu banheiro luxuoso, na minha sala maravilhosa, o novo, tudo pipocando na parede. Aí você diz: minha sala linda. Pega aquele sofá que está sendo sustentado com um tijolo lá embaixo e diz: esse sofá lindo. E aí os filhos pensam: mamãe tá maluca, mamãe tá doida. Mas é porque quando você entra naquela casa, você não vê ela do lado de fora, você vê ela do lado de dentro. Tem gente aqui que tinha a cozinha mais feia do mundo. Deus bradou que o material de construção chegou, quem não tinha dinheiro pagou, o piso está no lugar, a pia está no lugar, a geladeira está no lugar, o fogão foi ele que deu. Eu estou falando de coisas simples, porque Deus se revela nas coisas simples. Sabe o que Deus está dizendo? Lembra! Quantas coisas você imaginou do lado de dentro que eu trouxe para o lado de fora? Arábias! A Bíblia diz que Deus coloca Adão em estado de sono profundo. Sabe o que Deus está dizendo?
sua cooperação. Ei, quando Deus manda você dormir, Ele está te dispensando. Você me desculpa, eu não sei se era o que você queria ouvir, porque talvez teve gente aqui que entrou nessa noite dizendo: Deus me dá uma resposta porque eu vou lá e vou falar. Deus me dá uma palavra porque eu vou lá e vou fazer. E Deus está dizendo: você não vai para lugar nenhum, vai para casa e dorme, porque eu vou fazer. Eu vou trazer para fora aquilo que está dentro. Vai pegando com carinho na mão do irmão que está ao seu lado, vai fazendo uma dupla de oração com ele, de 2 em 2. 2 em 2, 2 em 2. Irmão, agilidade, 2 em 2. Vira de frente, não é para ficar de lado, é para virar de frente, de 2 em 2. Se não der 2, aí faz 3. Mas que ninguém esteja em 4. Oh, aleluias. Saia do seu lugar, se você está sozinho, procure alguém. Movimente-se, movimente-se. Movimente-se. Essa moça aqui está sozinha, procura alguém, catuca ela aí, procura alguém, sai do seu lugar e procura alguém. Oh, aleluia. Filha, procura alguém, crede em Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Isso aí. Aleluias. Como é que termina a história de Adão? Como é que termina a história de Deus para o homem? Plenitude. A Bíblia diz que Eva é extraída da sua costela. E ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Pegue na mão desse irmão e diga para ele: no final, diga, no final, você terminará satisfeito. Bota um sorriso no rosto, olha no olho dele e diz: satisfeito. Como é que começa essa história? Fica de mão dada com ele que ainda não acabou não. Segura a mão dele. Segura a mão dele. Isso. Ei. Começa a história dizendo que não está bom. Não é bom que o homem esteja só. Tem gente que entrou hoje aqui e se a gente perguntasse como é que você está, você ia dizer: não está bom. Só que se não está bom, é porque ainda não acabou. Porque tudo que Deus faz é bom. Quem foi que colocou Adão sozinho? Quem foi que colocou Adão sozinho? Quem fez primeiro ele e depois a mulher? Então se a coisa não estava boa, era responsabilidade de quem? Só que Deus não é hipócrita. Deus está dizendo: fui eu que te coloquei nessa condição e não está boa. Mas não é porque eu não sou bom, é porque eu ainda não terminei. Porque quando eu acabar, você vai ver que tudo que eu faço é bom. Deus está dizendo: ainda não está bom, só porque eu não acabei. No caminho eu estou chorando, Deus está dizendo: eu ainda não acabei. No caminho eu estou sofrendo, Deus está dizendo: eu ainda não acabei. No caminho eu estou angustiado, Deus está dizendo: eu ainda não acabei. Porque quando eu terminar, vai ter culto de ação de graça. Quando eu terminar, a igreja vai entrar louvando. Quando eu terminar, você vai entrar cantando. Quando eu terminar, você vai dizer: Deus é bom. Quando eu terminar, você vai pedir oportunidade no culto para falar do que Deus fez. Eu ainda não acabei. Eu ainda não acabei. Comece a orar com esse crente. Comece a orar. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Comece a pedir: Deus, dá força. Dá força para esse crente. Dá graça, Senhor. Não deixa ele comprometer o plano. Não fecha o elo de oração com ele. Elian, adora o Senhor com ele. Fecha o elo de oração com ele. Vai orando. Vai orando. Se Deus colocar uma palavra na tua boca, entrega, meu filho. Aí fora, vai orando. Povo do telão, vai orando. Segura a mão do irmão que está ao seu lado.